Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem eu sou. Declare isso. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode ir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem eu sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Se você deseja mais da presença dele, levanta suas mãos e diga: Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Eu vim me jogar aos teus pés é onde quero estar, Senhor. Diga isso. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais Sair daqui. Eu não
1 Pedro 1,18 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra é a verdade, a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés. Como nós precisamos nos alimentar da Tua Palavra. Por isso, nessa manhã, nós abrimos o nosso coração e queremos experimentar mais do Senhor. Fala conosco pela Tua Palavra, Senhor. Que nosso coração seja como terra boa, no qual a semente da Tua Palavra irá germinar e dar muitos frutos. Nós repreendemos todo impedimento, todo roubador, aquilo que possa vir contra a Tua Palavra nessa manhã. Nós repreendemos, resistimos, declaramos Espírito Santo de Deus com liberdade para falar conosco hoje. Essa é a nossa oração e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, existem alguns temas, alguns assuntos que são centrais no Evangelho. Um deles é o sangue, o precioso sangue do Cordeiro. Quantas canções nós entoamos que fala do sangue, que nos salva, que nos livra do pecado, que nos faz mais brancos que a neve, que nos faz amigos de Deus. Biologicamente falando, o sangue é responsável em levar vida aos membros do corpo. E espiritualmente não é diferente. O sangue de Jesus está fluindo sobre o seu corpo na terra. Se você está conectado no corpo de Cristo, o sangue de Jesus está sobre você. A vida está sobre nós. Amém, queridos? E pensando na obra de Cristo em nós, ao derramar o seu precioso sangue, o tema da mensagem de hoje foi o sangue. E hoje nós teremos a ceia, né? Então tem tudo a ver. Então foi o sangue de Jesus que me salvou. Foi o sangue de Jesus que me comprou. E para compreender melhor esse assunto, nós vamos voltar um pouquinho no Velho Testamento. O próprio culto que era praticado lá no Velho Testamento, para nós seria um pouco estranho, envolvia um sistema de sacrifícios, derramamento de sangue, ofertas eram oferecidas para o perdão dos pecados do povo. A pastora Amília pregou aqui, né, sobre iniquidade, sobre transgressão, sobre pecado, sobre descumprir os mandamentos do Senhor. A própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a alma que pecar, esta morrerá. Porém, desde o Velho Testamento, qual era a solução? Para não morrer, o pecador oferecia um substituto, alguém que seria entregue no seu lugar. Animais eram entregues no lugar dos pecadores. Aquela expressão bode expiatório, né, que você conhece, justamente isso. Um animal que era entregue para expiação dos pecados, um ser que levaria os pecados dos outros. Porém, há uma questão que hoje nós conhecemos na palavra de Deus. Hebreus 10:4 diz que sangue de animais não purificam pecado. O que nós podemos entender com isso? Os sacrifícios realizados no Velho Testamento, eles estavam, na verdade, apontando para um sacrifício futuro. O sangue derramado nos altares, o sangue aspergido lá no tabernáculo,
prefigurava o sangue de Cristo. Deus olhava para aquele sangue, lá nos altares do Velho Testamento, e ele via o sangue do seu próprio Filho. Então, a primeira verdade que nós aprendemos aqui, Hebreus 9, 22, primeira coisa, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, é necessário derramamento de sangue. Ninguém é salvo por praticar boas obras. Ninguém é salvo por pertencer a esta ou aquela igreja. Ninguém é salvo por cumprir esta ou aquela doutrina. A salvação está no sangue. A pessoa pode ser recebida na igreja, ser batizada na igreja, fazer a sua confissão de fé, praticar as doutrinas da igreja, ser discipulada na igreja, fazer parte dos ministérios da igreja, exercer até mesmo liderança. A única garantia que a pessoa é salva é se ela está debaixo do sangue do Cordeiro. A vida está no sangue. Esse era o entendimento que o judeu possuía. A vida está no sangue. A salvação ocorre somente através de uma entrega pessoal, aquele que derramou o seu próprio sangue. Amém? Tem uma história de John Wesley, que foi o pai do metodismo, né? Foi um grande homem de Deus, e ele teve um sonho. E no sonho ele visitava 2 lugares muito distintos. No primeiro, ele sonhou ter ido ao inferno. Eu que não quero ter um sonho desse. Mas ele sonhou que ele foi no inferno. E ele chegava aos portões do inferno e perguntava ali para algum demônio auxiliar. Ele perguntava: tem metodista aqui no inferno? O demônio respondia: sim. Tem presbiteriano aqui no inferno? Sim. Tem católico no inferno? Sim. Aí ele vai para o segundo sonho. Ele sonha ter ido ao céu dessa vez. Ele chega aos portões do céu e pergunta: tem metodista aqui no céu? E o anjo responde: não. Ele já achou estranho, né? Depois ele pergunta: tem presbiteriano aqui no céu? Não, não tem. Tem católico? Não. E espantado já ele pergunta: que tipo de pessoa que tem aqui no céu? E o anjo responde: aqui no céu só tem aqueles que foram remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Então, o fato de você dormir na garagem não faz de você um carro. O fato de você frequentar a igreja não faz de você um salvo. Amém? Precisamos ter revelação. Foi o sangue de Jesus que nos salvou. Você sabe, quando nós olhamos na palavra de Deus, qual o primeiro sacrifício que foi encontrado na Bíblia? Foi logo após a queda do homem. Em Gênesis 3, 21, nós lemos: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. De onde que ele tirou essas peles? Então, o primeiro derramamento de sangue foi justamente aqui. A Bíblia não diz, mas que animal teria sido morto para tirar as peles? Poderia muito bem ter sido um cordeiro. O primeiro cordeiro sacrificado, desde o Éden, apontando para Cristo e simbolizando a redenção. O inocente, sacrificado em favor do culpado. Ali começa a história, os sacrifícios, ao longo da Bíblia, e ao mesmo tempo, como um prenúncio, da salvação em Cristo Jesus. Outro momento importante, onde nós vemos claramente a figura de Cristo, é na Páscoa judaica, onde Deus coloca todo o povo de Israel debaixo do sangue, marcado pelo sangue. Êxodo
12:13. Diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Você conhece a história, né? Das 10 pragas, o anjo da morte foi a 10ª praga, e Deus não disse: quando eu olhar e ver as suas obras, as suas lágrimas, seu sofrimento. Ele não disse dessa forma, mas ele disse: quando eu olhar e ver o sangue, aonde tiver o sangue, o anjo da morte vai passar direto. O que salvou o povo foi o sangue. Veja que ele não mandou pendurar nos umbrais da porta a lã do cordeiro ou as vísceras, mas era o sangue que era para passar nos umbrais, prefigurando o sangue de Jesus. Quantos estão entendendo até aqui? Amém? Então, quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue, Ele não aplica o juízo. Somente o sangue é capaz de aplacar a ira de Deus. Nos últimos dias se manifestará a ira do Cordeiro. Para ser poupado, eu preciso ser marcado pelo sangue. Muitas pessoas ficam preocupadas e têm medo da marca da besta. Mas se você é marcado pelo sangue, queridos, você está salvo da ira do Cordeiro. Quando o anjo da morte passou ali no Egito, eu tenho certeza que talvez tinha muito egípcio, gente boa, trabalhador, cara de família, pagava os impostos. Já viu aquela história? Fulano é tão gente boa, só falta se converter. Falta o principal. Para não ser tocado naquela noite, precisava estar marcado pelo sangue. E hoje acontece a mesma coisa. Bons ou maus, se não estiver debaixo do sangue, está em maus lençóis. E eu quero falar com vocês sobre alguns aspectos essenciais do sangue de Jesus. O primeiro deles é sobre o valor do sangue de Jesus. O apóstolo Pedro, ele menciona metais preciosos como o ouro, como a prata, os mais valiosos, conhecidos até então, que inclusive eram usados como moeda para comprar e vender. E ele diz: quando o Pai decidiu nos comprar, Ele não empregou nem ouro nem prata, que são corruptíveis, mas o precioso sangue do Cordeiro, sem mácula e sem defeito. Ouro e prata não compram a mim e a você. Deus não usou os tesouros do mundo, mas o sangue do seu Filho. Atos 20, 28 fala a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Então há um valor inestimável no sangue de Jesus. E esse valor foi a moeda através da qual nós fomos comprados. Amém, queridos? Então o seu passe foi caro. A negociação mais valiosa da história. Eu e você estávamos no pior time, lanterna do campeonato, fim de carreira. Quando chega o Criador: eu quero você no meu time. Em troca, eu darei a vida do meu próprio filho. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor, do seu amor. Este é o valor do sangue. Um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço. É aquela música, né, Mauro? Um preço de sangue. Primeira coisa, o valor do sangue. Segundo, o alcance do sangue. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Todo aquele
que reconhece o sacrifício de Jesus é alcançado pelo sangue. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós falamos sobre o sacrifício do Velho Testamento. Nós não temos ideia, queridos. Litros e mais litros de sangue eram derramados. Os sacrifícios eram diários, de manhã e à tarde, todos os dias. Tanto animal que era sacrificado. E o incrível é saber que não precisamos mais de sacrifícios. O sacrifício de Jesus foi perfeito e definitivo. Existem religiões que até hoje sacrificam animais. Queridos, o sacrifício de Jesus, ele foi perfeito para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Terceira coisa, a virtude do sangue. Somente Cristo poderia ter morrido em nosso lugar. A virtude do sangue. 1 João 1,7 fala assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o homem entregou o controle, o domínio nas mãos do diabo. Somente outro homem poderia tomar de volta, mas não poderia ser um homem qualquer, mas alguém que não tivesse pecado. Jesus tomou essa posição vindo como homem. E como eu disse aqui no início, esse assunto do sangue é um assunto tão importante, tão central. O homem, ele nasceu inclinado ao pecado. O homem nasceu um escravo do pecado, a menos que tenha um encontro com o sangue do Cordeiro. O pecado corrompeu a natureza do homem, entrando a impureza, o orgulho, o vício, a idolatria, a vaidade, todo tipo de imundícia entrou no coração do homem. E em Efésios 1, do 3 a 7, tem um texto poderoso que diz assim, Efésios 1, 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, o qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O salário do pecado é a morte, porém Cristo tomou o nosso lugar. A Bíblia diz que ele se fez maldito em nosso lugar. Todo castigo estava sobre ele, toda condenação sobre ele. O Cordeiro substituto. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Ele pagou o preço, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a minha pergunta nessa manhã é: há algum pecado que ainda tem acorrentado a sua vida? O Senhor já pagou um preço por tal pecado. Há alguma situação que você tem enfrentado? O Senhor pagou um alto preço para que você tivesse uma vida e uma vida em abundância. A vida no sangue, e o sangue está sobre mim, sobre você. Romanos 5, versículos 6 a 9. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Sabe por que é importante a gente ler a palavra de Deus? Porque a pessoa que está aqui pregando, ela é tão falha, porque talvez o único momento que Deus fale seja através da leitura da palavra. Queridos, a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é vida para nós. Nós não precisamos mais temer o inferno, a condenação, o juízo. Cristo morreu a nossa morte. Ele carregou os nossos pecados. A nossa dívida, ela foi paga. Quando estava na cruz, antes de entregar ali o último fôlego, Jesus disse uma palavra grega, tetelestai. Esta palavra possui pelo menos 3 significados. Primeiro, tetelestai, acabei o meu trabalho, terminei a minha tarefa. Quando um pai dava uma tarefa a um filho, ao concluir, o filho dizia para o pai, tetelestai. Rimou, né? Jesus cumpriu sua tarefa ao morrer em nosso lugar. Ele falou, tetelestai. Segundo significado, quitei a dívida. Quando alguém ia ao banco pagar uma conta, lá o bancário ali, o atendente, colocava um carimbo sobre o documento. Tetelestai. Está pago. Jesus, ao morrer na cruz, ele pagou a nossa dívida. Terceiro significado, posse da propriedade. Quando alguém comprava um terreno, uma propriedade e fazia o pagamento total, recebia a escritura com o carimbo, tetelestai. Agora você é dono de direito de fato e de direito. Ao morrer na cruz, queridos, Jesus pagou a nossa dívida e nos deu a escritura e posse da vida eterna. Eu e você não devemos mais nada. A Bíblia diz que todo escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado. Nós contraímos uma dívida impagável. E alguém, pagou por nós. De maneira que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os nossos pecados foram perdoados. Isaías 1:18. Vou ler na versão da Nova Almeida, diz assim: o Senhor diz, venham pois, e vamos discutir a questão que nós estamos fazendo aqui hoje, e vamos fazer quarta-feira na célula. Vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Amém? O pecado contamina, mas o sangue de Jesus purifica. Como você tem lidado com as tentações, com os pecados, com a mente? Onde você tem buscado o recurso para vencer os pecados? Apocalipse 1, 5 e 6. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós não precisamos mais ser escravos do pecado.
Queridos, eu trouxe essa palavra hoje, eu já preguei essa palavra aqui, mas eu queria repercutir um pouco a palavra do domingo passado. Nós não precisamos mais ser escravos do pecado, da transgressão, da iniquidade que vai de geração em geração. Nós podemos ser limpos, nós podemos ter a mente de Cristo por causa da nossa própria justiça? Não, por causa do sangue que foi derramado em nosso favor. E o quarto ponto é a vitória do sangue. 1 Coríntios 15, 55. Eu estou acelerando aqui, que vamos ter a ceia ainda. 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Amém? Tem vencedores aqui hoje? Se nós estamos debaixo do sangue, nós vencemos o pecado. Se estamos debaixo do sangue, vencemos qualquer circunstância. Se estamos debaixo do sangue, temos vitória em nome de Jesus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, o diabo foge do sangue. Pastor Eibe conta uma história de um assalto, né, uma invasão. Aconteceu, acho que foi lá em Santarém. O ladrão entrou numa casa para roubar e só tinha uma mulher na casa e ela estava tomando banho. E ele foi entrando, todos os cômodos e tal, entrou no quarto da mulher e ela estava tomando banho com a porta destrancada, né, só estava ela em casa e tudo. E esse ladrão, ele abriu a porta do banheiro. Só que quando ele abriu a porta do banheiro, ele ficou transtornado. Ele não conseguiu fazer mais nada. E para encurtar a história, quando chegou a polícia, e ele não conseguiu nem fugir, e ele ficou ali, e quando a polícia chegou, ele estava repetindo uma frase: eu não fiz nada com ela, eu não fiz nada com ela, eu não fiz nada com ela. Depois foram saber, quando entrevistaram a mulher, por que aquele homem ficou tão transtornado. A mulher disse: eu sou cristã e eu oro todos os dias pedindo a cobertura do sangue. Que quando ele abriu a porta do banheiro, ele viu sangue sobre a mulher. Aí ele ficou desesperado, porque iam achar que ele teria feito alguma coisa. Era o sangue do Cordeiro que estava guardando aquela mulher e fez isso. E ela não foi tocada. Quinto ponto, o acesso do sangue. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando alguém entrega sua vida para Jesus, um novo e vivo caminho é aberto, um caminho de acesso ao Pai. E esse caminho, ele é aberto pelo sangue.
Colossenses 1:20 diz que nós estamos em paz com Deus, novamente, através do sangue. O sangue que nos reconciliou com o Pai e nos deu acesso ao Pai. Quando o diabo olha para o cristão, ele vê o sangue e ele foge. Quando Deus olha para o cristão, ele vê o sangue e ele abre os braços e nos recebe. E ele vem ao nosso encontro. Amém, queridos? A Santa Ceia, a ceia do Senhor, nós celebramos por causa do sangue. Nós participamos do corpo e do sangue de Cristo que foi dado por nós. Apocalipse 5:9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém? Quando você vai viajar de avião, quando você vai pegar um avião, ninguém pergunta se você é rico ou pobre. Você só precisa apresentar o bilhete. O sangue é o bilhete para o céu. O sangue de Jesus nos habilita para encontrá-lo na sua volta. Amém? Eu falei sobre o valor do sangue, o alcance do sangue, a virtude do sangue, a vitória do sangue, o acesso pelo sangue. E a última coisa, a comunhão do sangue. 1 Coríntios 10:16 diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, quero encerrar com esse último tópico, a comunhão do sangue, a comunhão pelo sangue. Queridos, a nossa comunhão como corpo, como igreja, ela não é emocional, ela é espiritual. A comunhão pelo sangue. Isso implica acolher o outro nas suas fraquezas, acolher o outro em suas não virtudes, em suas não qualidades. A comunhão baseada no sangue, a comunhão baseada em Cristo, não é nos sentimentos, não está baseada no meu prazer. A comunhão implica, aliás, em sofrer muitas vezes. A comunhão, ela pode ser desconfortável muitas vezes. Queridos, lá no mundo, o mundo diz assim: olha, fuja das pessoas tóxicas. O Evangelho diz: amem os seus inimigos. Queridos, a comunhão que nós temos a bênção de participar, onde nós crescemos, onde nós somos aperfeiçoados, à medida que nós vivemos juntos. Essa comunhão, ela é espiritual. Por que eu tenho comunhão com as pessoas? Porque as pessoas suprem as minhas expectativas? Porque elas são sempre agradáveis? Não. É porque nós estamos unidos pelo sangue de Cristo. Amém, queridos? Os membros mais fracos do corpo, queridos, são dádivas para o corpo. Nós precisamos entender isso. Que a nossa comunhão, nós participamos dela, não é porque é sempre agradável,
é porque nós estamos conectados no corpo e não há outro lugar mais seguro do que o corpo de Cristo. E a comunhão é baseada nele, é baseada em Jesus e não nas coisas terrenas. Quantos estão entendendo? Nós vamos hoje tomar a ceia, sabe, queridos, com um pouco mais de entendimento. Como eu disse a vocês, aquilo que nós ouvimos aqui hoje, que a minha esperança é que o Espírito Santo tenha transmitido isso, cada palavra que foi lida aqui, que seja como revelação, que não seja apenas como informação, que nós possamos compreender o valor do sangue, o alcance do sangue, a virtude, a vitória, o acesso e a comunhão que nós temos a graça de participar hoje. A comunhão com o Senhor e a comunhão como irmãos. Quando Jesus, ele ora ao Pai, em João 17, ele fala assim: eu não peço que os tire do mundo, eles estão no mundo, eles não são do mundo. Eu peço que o Senhor os livre do mal. E eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Que eles sejam um, que eles tenham unidade. Que eles aprendam o valor do sangue. Que o sacrifício não seja em vão nas nossas vidas. Quero te convidar a ficar de pé. Que você possa refletir sobre esta palavra hoje. Que possamos compreender que nós um dia fomos marcados pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos comprados por um alto preço. Não foi por coisas corruptíveis como o ouro ou como a prata, mas pelo precioso sangue do Cordeiro. Cordeiro sem defeito, sem mácula, conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor, e por meio dele nós temos fé. Aquele que derramou o seu próprio sangue é o autor e consumador da nossa fé. E ele foi morto, mas ressuscitou e recebeu glória, para que a nossa esperança esteja em Deus. Foi o amor que pagou com sua própria vida. Pecado e dor carregou e ao mundo trouxe
sangue. Quem pode participar da ceia? Aqueles que estão em comunhão com Deus e em comunhão com o corpo. A Bíblia fala sobre discernir o corpo. Discernir o corpo em dois aspectos: o corpo que foi entregue por nós e o corpo de Cristo, que é a igreja. O Senhor tem uma aliança conosco, uma aliança de sangue, o sangue derramado em nosso favor, que nos deu vida, que nos fez vencedores. A vitória no sangue, a vida no sangue. Há um acesso pelo sangue e a comunhão no sangue. Aleluia. Faça a sua oração nesse momento. Examine o seu próprio coração e participe da ceia. A Bíblia fala que nós não devemos participar da ceia indignamente, sem discernir, sem compreender o valor do sangue, sem compreender o sacrifício do Cordeiro substituto. A cruz era para mim e para você, mas Ele tomou a cruz em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte, para que vivêssemos sua vida. Se você já fez sua oração, sai do seu lugar e tome aqui os elementos. Pai, nós abençoamos o pão e o cálice. Somos tão bem-aventurados em sermos participantes da tua mesa, em sermos participantes de uma aliança com o Senhor, em sermos alcançados pelo sangue, em sermos abençoados pelo sangue, em sermos participantes da tua vida em nós. Foi o sangue de Jesus, foi o sangue de Jesus que nos salvou. Te amamos, Jesus, te amamos, Jesus, te amamos, Jesus. Maior amor, maravilhosa graça, eu pecador, e mesmo assim derramou seu sangue por mim. Foi o sangue de Jesus que me lavou, foi o sangue que por mim derramou, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez vencedor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Sabe, queridos, nós precisamos ter revelação da obra que o Senhor fez por nós. Precisamos ter entendimento do corpo e do sangue. Que o sacrifício do Senhor não seja em vão nas nossas vidas. A Bíblia fala de pessoas que pisaram o sangue de Cristo,
que nós tenhamos revelação do preço que foi pago em nosso favor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Você vai tomar agora do cálice. Queridos, isso que nós fazemos de participar da ceia é uma ordenança, é um mandamento do Senhor. Nós não cremos que nesse pedacinho de pão está aqui literalmente o corpo, que nesse pequeno cálice está literalmente o sangue, mas nós fazemos como um memorial, lembrando o sacrifício do Senhor, o sangue derramado. E mais do que isso, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Um dia Ele voltará e nós encontraremos com Ele aqueles que estão marcados pelo sangue. Você pode tomar do cálice. Aleluia. Vamos encerrar com esse finalzinho do louvor. Aleluia. Ah, o sangue do Cordeiro. Ah, o sangue do Cordeiro. Foi o sangue do Cordeiro. Precioso. Precioso. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pai, nós somos gratos pelo sangue, nós somos gratos pela Tua obra na cruz, que nos deu vida, e nos deu vida completa. Que nesta semana possamos refletir sobre o poder, sobre o valor, sobre o alcance do sangue, sobre a vitória do sangue, sobre o acesso do sangue, a comunhão que nós temos através do sangue. Que essa palavra venha entrar em nosso espírito, Senhor, e que possamos vivê-la, que não seja apenas informação, mas que seja revelação, e faça toda a diferença em nós e através de nós, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém e amém.